Bom dia, meu nome é Gorete, eu sou trabalhadora do Evangelho do Lar e é com muita alegria que eu me encontro aqui hoje, a fim de que possamos compartilhar a importância dessa ferramenta tão importante que a espiritualidade nos presenteia, que é a prática do Evangelho do Lar. E como em todos os trabalhos da nossa casa, vamos começar o nosso trabalho com uma prece. E assim, para quem desejar, podemos fechar nossos olhos, nos colocarmos numa posição bem confortável e com muito estado de presença, vamos pedir ao Pai, querido, de infinita bondade, que nos ilumine na condução do nosso trabalho de hoje, aquecendo cada coração que está necessitando da palavra a ser pronunciada, a ser estudada e, a, mais do que tudo, ser sentida. Que nós, quando terminarmos esse trabalho, saiamos daqui melhor do que quando aqui chegamos. Que assim seja. O capítulo que nos cai hoje para a nossa reflexão faz parte do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Mais especificamente no item 6, causas anteriores das aflições. Eu não vou me ater a ler todo o item, que ele é um pouco extenso, e vamos guardar o tempo, a fim de que a gente possa ver qual o recado que está vindo para nós desse item que cai hoje. As causas que dão origem às aflições do homem podem ser classificadas em dois grupos. As aflições cujo homem é o próprio culpado e as aflições que, aparentemente, são alheias à sua vontade e que parecem atingi-lo como que por fatalidade. Existem acidentes que o homem provoca por sua irresponsabilidade e imprudência, e outros que nenhuma precaução poderia evitar, como, por exemplo, perda de pessoas amadas, perda daqueles que sustentam a família, calamidades naturais, enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram do indivíduo a possibilidade de ganhar a vida com o seu próprio trabalho, como as deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. A reflexão que nos é colocada diz respeito às aflições, é o capítulo referente às aflições, né? É algo muito natural, as aflições permeiam todo o ser humano em maior ou menor grau durante a nossa existência. E o Evangelho nos traz que a dor ela tem duas fontes. Ela pode vir dessa causa atual da minha existência, que não é hoje o nosso enfoque, mas é importante que se registre que, em se tratando de uma aflição que decorre da vida atual, a compreensão se torna um pouco mais fácil, na medida em que, como nos diz Emmanuel, diante de uma aflição eu posso me perguntar o que essa aflição está me trazendo? O que está faltando na minha vida diante dessa aflição? Se, por exemplo, eu tive problemas no meu trabalho decorrente de indisciplina, de falta de disciplina, eu posso trabalhar para melhorar a minha disciplina. Se a minha questão, se eu tenho uma doença e começo a pensar de que maneira eu contribuir para aquela doença, e esse pensar não tem nenhum intuito de culpa, mas sim um intuito de trabalho, de chamamento de trabalho, chamamento de evolução, da lei do progresso, que a todos nós é inevitável e nos permeia. Eu posso estar acometido de uma doença justamente por não ter cuidado daquele corpo material que me é dado para a minha evolução. Então, que cuidados eu vou passar a ter em relação àquele corpo? O que eu vou começar a fazer? Vou mudar minha alimentação, vou procurar um médico, enfim. As causas anteriores são de mais fácil compreensão. Contudo, hoje, o que cai para a nossa reflexão são as causas
anteriores das aflições. As causas anteriores das aflições nos fazem pensar que há males, há dores pelas quais não contribuímos. Não contribuímos, e vejam bem, partindo da ideia de uma existência só, de uma ideia do berço ao túmulo, como nos diz Haroldo Dutra Dias. E o estudo desse capítulo que cai para nós hoje, ele tem como ponto norteador a imortalidade do espírito e a multiplicidade de existências. Não há como nós enfrentarmos causas anteriores, não há como nós enfrentarmos essas dores profundas que o Evangelho nos remete. E nos deu aqui como exemplo, perda de pessoas amadas, problemas graves. Nós sabemos que existem crianças que já nascem com questões gravíssimas de saúde, crianças que muito cedo são acometidas de doenças, jovens com prematuridade, com mortes prematuras, e uma infinidade de aflições que fogem à compreensão de uma vida que aparentemente está no rumo certo. E aí, então, me parece que chega o Espiritismo para facilitar essa nossa compreensão. Já na sequência do nosso capítulo 5, e isso não é por à toa, temos o capítulo 6, que nos chega o Cristo Consolador. E diante dessa aflição extrema, podemos pensar que esse Cristo Consolador vai retirar a nossa dor, como nos diz Haroldo Dutra Dias? Não. Ele não tem essa capacidade de tirar, porque ninguém tem essa capacidade de tirar essa dor profunda colocada aqui no Evangelho. Essas aflições, estamos aqui pensando de aflições graves, aflições profundas. Mas ele tem a capacidade de nos consolar. E essa consolação, ela vem e chega até nós de diversas formas, quando nós conseguimos nos entregar e confiar nesse Cristo, nesse momento de desespero. Eu não estou falando aqui de algo fácil, é algo muito difícil, é algo que exige de nós a prova da nossa fé. Porque a dor, é quando a dor chega, e é quando a dor chega de uma maneira muito forte, muito consistente, que nós vamos conseguir provar a nossa fé. Que nós vamos conseguir ter aquela confiança de entregar e saber que, de alguma forma, e de muitas formas, Cristo vai vir nos consolar naquele momento de dor profunda. Como Ele fará isso? Fará isso através de vários instrumentos, fará isso através de um familiar, de um acolhimento de um familiar que vai estar perto de nós nesse momento. Fará nisso num livro que nos chegará às nossas mãos, que nós vamos achar que é por acaso, se nós não tivermos olhos para ver. Fará nisso em estarmos agora, nesse momento, ouvindo essa mensagem e tendo essa certeza de que existe uma solidariedade em nossas existências e de que o que fizemos hoje estamos plantando para a nossa vida de amanhã. E que a nossa vida de hoje é resultado de tudo que já fizemos. E de que, se houver essa entrega, essa confiança, o consolo virá. E isso significa que não estaremos em desespero. Isso que Cristo nos traz, essa ausência de desespero e essa presença de confiança. E isso é muito. E por isso que nós estamos diante de uma bem-aventurança. Porque bem-aventurados são aqueles aflitos que entendem que algum sentido há na chegada daquela dor, algum convite há. E que, muito embora não possa ser entendido do ponto de vista dessa existência, existe uma imortalidade do espírito. Esse é o recado
que chega a cada um de nós. E é um recado tão importante, porque estamos num momento pela qual passa a humanidade de dores profundas, de perdas, de desencarnes gigantescos. No Brasil, mais de 540 mil pessoas desencarnaram só por força do Covid-19. Isso significa que, num universo mínimo de que a cada desencarne, no mínimo 10 pessoas são naturalmente afetadas por aquele luto. Então, significa que nós temos mais de 5 milhões de pessoas em extrema aflição. Essa é a nossa realidade hoje. Esse é o nosso convite de confiança. E o Evangelho do Lar entra aí, como uma ferramenta importantíssima nos nossos lares para rezarmos por nós, pelo nosso próximo e por toda a humanidade. Nunca a oração foi tão importante e foi tão necessária, e me parece que esse é o grande chamado. E precisamos ainda desse tempo, a humanidade não está entendendo. Talvez por isso esse processo esteja tão alargado, tão esticado, para que nós tenhamos esse tempo e para que nós possamos compreender o convite a que estamos sendo chamados. Então, diante dessa aflição, o que nos cabe, se é conosco, entregar e confiar e ter olhos, né? Ter ouvidos para fazer chegar Cristo de diversas formas que Ele vai chegar até nós. E se é alguém muito próximo, um colega de trabalho, um amigo, um familiar, oferecer a sua presença. Sua presença, muitas vezes, é só o que Ele quer. A sua escuta, que esteja ali para abraçar e estar chorando com Ele nesse momento de extrema aflição. E já emendando, então, com a segunda etapa do nosso trabalho, que é para falar um pouco da logística dessa sistemática do Evangelho no Lar, ele é uma ferramenta que deve ser usada no mínimo uma vez por semana nos nossos lares. Eu digo no mínimo, porque em momentos de aflição ele pode ser usado todos os dias. Pode ser usado mais do que uma vez ao dia. Mas é claro que é importante que, para a prática desse Evangelho, exista ao menos uma data a ser determinada, um horário e um dia da semana, no mínimo. Por quê? Porque a espiritualidade estará ali, agregando todo aquele momento, estará preparando aquele ambiente. Pode ser colocada uma água, que vai ser fluidificada, vai receber todos aqueles fluidos necessários, e depois pode ser ingerida durante a semana aquela água. E a prática do Evangelho do Lar é um grande instrumento, é um grande presente que a espiritualidade nos dá, justamente para nós lidarmos com esse momento muito especial pela qual passa a humanidade, que é de aflições. Porque se nós pararmos para pensar, mesmo que eu ou você que está aí ouvindo não esteja passando por alguma aflição, a humanidade está passando. E nós somos tocados por essa aflição. E, portanto, é um momento de convite para todos nós, independente de estarmos aflitos ou não, porque a humanidade está em aflição. E é a hora e é o momento do exercício da compaixão. Exatamente o que foi vivenciado por Cristo. É a hora de vivenciarmos o Evangelho. E hoje, quando nos cai muito esse capítulo dos causas anteriores, das aflições, e onde nos perguntamos tanto, onde está Cristo? É hora, como nos diz Haroldo Dutra Dias, muito mais do que entender e ler o Evangelho, sentir o Evangelho em nossos corações. Porque não há como passar por esse momento de extrema aflição se não sentirmos o Evangelho em nossos corações. Esse é o que cai para nós, essa é a mensagem que cai para nós hoje. E assim,
vamos nos encaminhando, então, para o encerramento do nosso trabalho de hoje, tendo como palavra gratidão, gratidão, Pai querido, por termos a oportunidade de estarmos aqui hoje, por termos acordado hoje, por termos esse corpo físico para a nossa evolução, para o nosso aprendizado. Por podermos ouvir Tuas palavras e por podermos ter a oportunidade de sentirmos Tua presença, Teu consolo em nossas vidas. Que tenhamos todos nós uma semana iluminada, com os nossos corações abastecidos na confiança, na entrega e na certeza de que temos um Cristo Consolador. Que assim seja.